Bom, então vamos lá para a lei de Lavoisier. Compartilhar aqui. Tá aí na tela. Só aumentar aqui mais um pouco. Aí foi. Bom, lei de Lavoisier. O que é que a lei de Lavoisier diz? A lei de Lavoisier, ela diz basicamente que o somatório das massas dos produtos é igual ao somatório das massas dos reagentes. Em outras palavras, vamos lembrar que uma reação química, eu tenho reagente e eu tenho produto. Imagina uma reação química como se fosse uma receita de bolo, como se estivesse fazendo um bolo. Para fazer o bolo, tu precisa de ovo, precisa de manteiga, precisa de leite. Então, o ovo, a manteiga e o leite e a massa pronta, vamos supor que tu fez um bolo de massa pronta, eu também não sou especialista em bolo. Quando tu junta todos esses ingredientes, coloca lá na forma e coloca no forno, depois que esse bolo é assado, tu passa a ter o produto. O que é o produto? O produto é o bolo feito. O que são os reagentes? É aquilo que tu utilizou para fazer o bolo, tá bom? Então, qual é a ideia aqui? É que a massa que tu tinha antes tem que ser igual à massa que tu tem depois. Em outras palavras, a massa dos teus reagentes, obrigatoriamente, pela lei de Lavoisier, tem que ser igual à massa que tu tem que ter lá nos teus produtos. Ou seja, se tu utilizou 500 gramas de ingredientes para fazer teu bolo, automaticamente o teu bolo tem que ter uma massa de 500 gramas depois de assado. Só que aqui a gente está mexendo com substâncias químicas, elementos, enfim. E aqui, ó, observem que em a gente tem 10 gramas de A, reagindo com 25 gramas de B, para formar 35 gramas de CD. Então, A e B são os meus reagentes, CD é o meu produto. Então, observa aqui que a massa do meu reagente é 10 gramas mais 25, que é igual a 35 gramas. Massa dos meus produtos, também 35 gramas. Então, a massa que eu tenho antes é igual à massa que eu tenho depois. Nas questões que a gente vai fazer, basicamente o que a gente vai ter que, procedimento que a gente vai ter que adotar aqui é somar as massas dos reagentes, igualar a massa dos produtos e achar o que se pede. Aqui, por exemplo, ele poderia dizer que a massa de A é 10, como diz, que a massa de CD é 35 e te perguntar qual é a massa de B. E aí o que é que tem que fazer aqui? Simplesmente subtrair 35 de 10. Aí tu tem a massa de B, que é 25. Então, questões de lei de Lavoisier, normalmente elas são bem tranquilas, elas não vão dar muito problema não. Então, olha aqui esse exemplo. A gente tem aqui o carbono sólido reagindo com o oxigênio do ar, formando CO2. Imagina que aí, por exemplo, tu tem o carvão utilizado em churrasco, em contato com o oxigênio, liberando CO2 para o meio, que é aquela fumaça que tu enxerga. Eu tenho aqui 12 gramas de carbono, reagindo com 32 gramas de oxigênio, para formar 44 gramas de CO2. De onde foi que saiu essas massas? Bom, essas massas é a massa molar do elemento. Então, aqui, ó, a massa do carbono é 12. E a do oxigênio? Bom, a do oxigênio é 16. Só que como eu tenho dois oxigênios aqui, ó, tem um O2. Tenho dois oxigênios, vai ser 16, que é a massa do oxigênio, vezes 2, que vai dar 32. E aí 32 mais 12, que dá 44. Massa dos reagentes, 44. Quanto é que eu tenho lá nos produtos? 44. Então, houve uma conservação das massas, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Então, notem aqui também que a gente teve um rearranjo de átomos. Então, tem o oxigênio se rearranjando com o carbono para formar o CO2. Mais ou menos assim, ó. Imagina que aqui eu tenho carbono e que aqui eu tenho oxigênio. Eles estão se rearranjando no ar, forma molecular, para formar um só composto, nesse caso. E qual é esse um só composto? É o CO2. Então, tem um rearranjo de átomos aqui. Aqui agora,
nesse exemplo da queima do papel e da palha de aço. Bom, o que acontece aqui? A lei de Lavoisier, ela é aplicada e visualizada em sistemas isolados, sistemas fechados. Por que que o sistema ele tem que estar fechado? Porque eu tenho que quantificar. Se eu sei que lei de Lavoisier, eu tenho que ter a massa dos meus reagentes é igual a massa dos meus produtos, eu tenho que achar alguma forma de quantificar isso, de pesar, a gente pode dizer assim. Então, a única forma de eu fazer isso, ou a forma mais viável, é com o sistema fechado, que a massa permanece ali dentro, inalterada. Tá bom? Esses dois experimentos aqui mostram para a gente duas experiências, só que em sistema aberto. Isso não significa dizer que a lei de Lavoisier não foi aplicada. Só significa dizer que, por o sistema ser aberto, eu não tenho como visualizar, eu não tenho como quantificar a lei de Lavoisier. Eu tenho como visualizar e eu sei que ela é verdadeira e que ela está acontecendo. Por que eu sei disso e como que eu sei disso? A partir dos experimentos feitos em sistema fechado. Aqui a única diferença é que eu vou ter substâncias sendo liberadas para o meio ou incorporando algumas substâncias no meio, tá? E aí eu vou ter um aumento ou uma redução dessa massa de acordo com a reação que eu estou tendo aqui no meu sistema. Então, aqui nesse primeiro, eu tenho um papel sendo queimado. Bom, o papel sendo queimado, o que acontece aqui? Quando eu queimo o papel, quando eu faço a reação de combustão do papel, eu utilizo o oxigênio e o papel que lá misturado no papel tem celulose, algumas outras substâncias. Ao queimar o papel, eu acabo liberando as cinzas e gás carbônico. E aí eu observo que as cinzas, elas são sempre mais leves do que o papel em si. Por que isso acontece? Porque parte daquela estrutura molecular do papel, ela acabou entrando em combustão, acabou formando alguns outros compostos que foram liberados para o meio. Dentre esses compostos, eu tenho quem? O gás carbônico, CO2. E é por isso que quando eu pego as cinzas, eu sinto elas bem mais leves em relação ao papel, que muitas das substâncias que estavam ali dentro, elas sofreram transformações químicas, e dessas transformações elas foram liberadas para o meio. Então, resumindo, o papel ao ser queimado, ele se torna mais leve. Grosseiramente falando, a gente pode falar isso, tá? O papel ao ser queimado, ele se torna mais leve. E a palha de aço? Bom, a palha de aço já complica um pouquinho, já não é bem assim. O que acontece com a palha de aço? A palha de aço ela é composta basicamente de ferro e oxigênio. E uma quantidade ali bem pequenininha de aço, mas bem pequena mesmo. O ferro em contato com o oxigênio, ele incorpora o oxigênio e acaba tendo sua massa aumentada. Então imagina que aqui eu tenho ferro, imagina que aqui eu tenho oxigênio. Vamos imaginar que aqui eu tenho 10 gramas e que aqui eu tenho 10 gramas de cada um. Então, como o oxigênio vai incorporar o ferro, nos meus produtos, eu vou ter ali um composto que vai ter 20 gramas. E aí a massa aqui desse sistema, ele tende a aumentar. Então, resumindo, o ferro, ao ser queimado, ou o ferro, ao ser oxidado, tem a sua massa aumentada. Em outras palavras, a palha de aço, ao ser oxidada, ao reagir com o oxigênio, tem a sua massa aumentada. E por que que o ferro, ao reagir com o oxigênio, tem sua massa aumentada e o papel não? É porque no caso do ferro, as substâncias que são liberadas para o ambiente é muito menor em relação àquelas que foram incorporadas. E aí eu estou tratando de massa, tá bom? Então, papel, queimei, a massa diminui. Ferro, queimei ou juntei com oxigênio, a massa aumenta. Tá bom? Essas duas experiências, elas, eu não consigo observar assim, visualizar a olho nu e nem quantificar de forma precisa que ela obedece à lei de Lavoisier, mas eu sei que ela obedece porque a massa que eu tenho do lado dos reagentes é igual à massa que eu tenho do lado dos produtos, e quem vai me fornecer isso são essas reações químicas.
Não dá para a gente quantificar isso de forma prática no sistema aberto, porque no caso do papel, eu tenho parte dessa massa sendo liberada. No caso do ferro, eu tenho massa sendo incorporada, eu tenho um aumento da massa. Tá bom? Mas a lei de Lavoisier, ela é obedecida, só não é visualizada. E aí esses dois experimentos exemplificam bem aquela máxima de Lavoisier, que é, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Foi basicamente o que a gente teve naquelas reações ali. A gente tinha uma determinada substância que foi transformada em outra.